Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Nós estamos buscando, meu Deus, Tua presença aqui nesta hora, aqui nessa noite. E nós queremos ver a nossa casa sendo abençoada, a nossa família, porque estamos aqui para isso, Jesus. Meu Deus, nessa noite fala conosco. Fala com cada pessoa que está aqui nessa noite de quarta-feira. Meu Deus, que veio aqui ouvir Tua palavra e veio aqui para aprender hoje sobre a lição de número 8, meu Deus. Aprender que ela é mais do que vencedora. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a Tua palavra aqui nessa noite. Sim, minha irmã, sim, meu irmão, Ele está aqui para te ensinar a palavra dEle. E em todas as coisas você é mais do que vencedor. Pai, nós somos vencedores sobre as aflições de nossa casa, sobre os problemas, meu Deus, que aparecem no dia a dia, sobre os problemas que têm aparecido em nossas vidas, Pai, porque o Senhor nos garantiu isso, que em todas as coisas, meu Deus, nós somos mais do que vencedores, e nós estamos aqui hoje para tomar posse disso, meu Deus, colocar a nossa vida diante de Ti, tomar a posição que é nossa de filhos e de filhas, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa nessa noite. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos aplaudir Ele bem forte, que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Boa noite, amigos. Sentem-se, por favor. Fiquem todos à vontade. Isso. Amém? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje a nossa lição é a lição mais do que vencedor. Quem recebeu a lição, diga amém. Abra a lição de vocês, por favor. Isso. O pastor Eduardo não vai demorar, tá bom? Em nome de Jesus. Abra a lição de vocês. E meus amigos, essa lição aqui é muito importante para nós podermos entendermos o nosso lugar em Cristo, certo? Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora em Jesus, na palavra dEle. E aqui no nosso estudo de hoje do curso Fé, Mais que Vencedores, a gente começa em nome de Jesus assim. Vamos lá? Após termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como o padrão, o exemplo a ser seguido. Em seu ministério terreno, Cristo foi vencedor em todos os sentidos. De fato, Ele jamais perdeu uma só causa. Tudo o que realizava aqui na terra era por nós, e em todas as batalhas simplesmente mostrava que era Senhor. Ele veio dar-nos o exemplo, como se estivesse dizendo: veja bem, é assim que vocês têm de agir. Façam o que eu faço, pois desse modo terão o sucesso que tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques malignos. E aí embaixo a gente vai ver algumas coisas, ameaças e perseguições, e é já que a gente continua nesse assunto aí. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que antes de Jesus subir, meu irmão, dele deixar os discípulos aqui na terra e subir, a Bíblia diz que Ele fez uma oração pelos discípulos e fez uma oração por nós também. Está lá no livro de João, vamos lá por favor, rapidinho. João capítulo 17, por favor. Olha o que a oração que Jesus fez por mim, fez pelos discípulos e fez por nós também. João capítulo de número 17. Vamos ler lá, por favor. Jesus fazendo a oração, pedindo a Deus pelos discípulos e pedindo a Deus por nós. E essa oração que Jesus fez antes dele, meu irmão, deixar-nos no sentido subir para estar com o Pai, essa oração continua sendo eficaz até o dia de hoje. E a Bíblia diz aqui no João 17, 20, o seguinte: eu não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em quem? Em mim. Então Jesus não estava rogando só pelos discípulos, Ele estava rogando por nós que ainda ia crer nele. Diga amém. E diz mais: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu, que pessoal, me enviaste. Então dá para a gente entender que Jesus quer que a gente seja parecido com Ele. Diga amém. Quer que você seja parecido com Ele, quer que a gente ande no mesmo caminho que Ele andava. E aí, meus amigos, a gente vai ter o sucesso que Jesus tinha. Ele não fez essa oração à toa. Ele disse, olha, eu quero que o povo que um dia vão se converter ainda, você sabe que você já está convertido, diga amém. Então essa oração já está aí na sua vida, já está funcionando. Agora essa oração vai alcançar outras pessoas que não se converteram ainda, para ser igual a Jesus, para andar como Ele andava, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso exemplo. E aí ele fala aqui que assim como Ele e o Pai era um, nós também devemos ser um nele. A Bíblia diz lá, eu repeti isso aqui, vou repetir hoje de novo, lá no João 15,7, que se nós estivermos nele e Ele em nós, vamos pedir tudo o que quisermos e não será feito. Então dá para entender que Jesus quer que a gente esteja nele. Jesus quer que a gente ande com Ele e que a gente seja parecido com Ele, porque Ele é o nosso exemplo verdadeiro. Diga glória a Deus. E aqui você vai ver como Jesus venceu. E se você, meu irmão, pegar Jesus como teu exemplo, você vai vencer também. Diga glória a Deus. Diz assim, ameaças e perseguições. Vamos continuar na nossa lição em nome de Jesus. Depois de ter mandado matar João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus trouxeram ao mestre a notícia das intenções daquele caudilho. E diz o versículo, naquele mesmo dia, chegaram os fariseus, dizendo-lhe, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Continuando, essa é a atitude que o Senhor espera de todos os seus, mesmo diante da maior ameaça. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por isso, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga amém. Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo de número 2, por favor. E você vai entender algo muito importante aqui, nessa questão da perseguição. Porque Jesus fala que, meus amigos, nós temos que ser vencedores nas ameaças e o quê? E nas perseguições. Mas uma coisa me chamou muita atenção aqui, nesse título, que, meus amigos, Deus ele não é injusto, Ele é justo. 1 de Pedro, capítulo de número 2, vamos lá por favor, isso, bem rapidinho, 1 de Pedro, lá no finalzinho já da Bíblia, quase, você encontra o 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. E tem algo muito importante aqui para nós. Quem encontrou, diga amém. Se você não conseguiu encontrar, por favor, acompanhe aí na tela, tá bom? Para você não perder nada. 1 de Pedro 2, 20 diz assim: por que glória é essa, se pecando sois esbofeteados, e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos, e o sofreis, isso é agradável a quem, pessoal? A Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais o que? As suas pisaduras. Diga glória a Deus. Isso aqui é muito importante, meus amigos, porque tem muita gente que é o seguinte, ela diz, pastor, eu estou sendo perseguido lá na minha casa, o meu vizinho está me perseguindo. Vamos falar do vizinho que é melhor. O meu vizinho está me perseguindo. E por que o vizinho está perseguindo? A gente tem que ver e prestar atenção. Eu falei lá na segunda-feira do Provérbio 26, 2, maldição sem causa não virá. A gente tem que ver por quê. Porque muitas das vezes a gente diz assim, pastor, na minha casa é a perseguição. Meu filho me persegue, meu marido me persegue, o fulano me persegue, o ciclano me persegue. Mas aí a gente vem à igreja, e depois que a gente sai da igreja, as nossas atitudes, meu irmão, são atitudes de pessoas do mundo. E a gente está sendo perseguido com causa ou sem causa? Com causa.
As pessoas estão perseguindo a gente com causa, porque a gente está fazendo errado. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas eu estou sofrendo muito, estou sendo muito perseguido. Estou sendo perseguido por estar fazendo as coisas erradas? Está sendo bem perseguido, certo? Agora, se você estivesse sendo perseguido por estar fazendo as coisas certas, aí seria outra coisa. Porque uma coisa é certa: se você está sendo perseguido por estar fazendo as coisas certas, Deus vai fazer justiça na sua vida. Ele vai te abençoar. Porque, como eu disse, Deus não é injusto. Meu irmão, muitas das vezes a gente pensa que Deus é que nem os juízes humanos. Olha só. A gente pensa que Deus é assim. A Bíblia chega a dizer que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele fará o quê? Colherá. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se eu estou fazendo errado, meu irmão, a consequência vai chegar. Por isso que as coisas não estão dando certo para mim, porque eu estou fazendo errado. Eu não ganhei minha família ainda, porque alguma coisa eu estou fazendo. Em casa eu brigo demais, em casa eu xingo, faço alguma coisa que faz com que, de vez em quando, eu diga que eu estou sendo perseguido, e estou sendo perseguido com causa. Agora, se eu estivesse fazendo o que era certo, Deus com certeza estaria trabalhando em meu favor e me justificaria dentro da minha casa. Diga amém. Então isso aqui é muito importante. A gente tem que entender isso aqui, meus amigos. E aí diz mais, vamos continuar na nossa lição. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga aleluia. E diz assim: doenças e enfermidades. Vamos continuar. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como um mestre. Ele sabia que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. E uma a uma o Senhor as desfazia. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças los traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu corpo, em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos de sofrê-las. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga amém. Você sabe, meus amigos, que Jesus era Senhor sobre tudo. E a gente precisa entender isso. Quem é vencedor, diga amém. Olha para o seu irmão e diga: você é mais que vencedor. E se Jesus era Senhor sobre tudo, e se a gente tem que seguir o mestre como exemplo, a gente também tem que ser Senhor sobre todas as dificuldades que aparecem dentro da nossa casa, ou então em qualquer área de nossa vida. Diga amém. Você quer ver como o Senhor era Senhor sobre tudo e Ele continua sendo? E você precisa ser assim também? Veja lá o Isaías 41, por favor. 41, 18. Isso aqui é muito forte. Isaías 41, 18. Olha o que está escrito lá. Você precisa ser Senhor sobre, meus amigos, os seus problemas, as suas dificuldades. Não importa qual seja a dificuldade que for. Isaías 41, versículo de número 18. E o Senhor diz assim: quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Abrirei os rios em lugares altos. Vamos ler todo mundo. Abrirei rios em lugares altos. E fontes no meio de quê, pessoal? Dos vales. Tornarei o deserto em quê? Em tanques de água. E a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos, olha só, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel fez o que, pessoal? O criou. Então, na visão de Deus, não tem situação difícil. Você vê aqui que Deus está dizendo: olha, no deserto, se tiver deserto, eu vou fazer aparecer os tanques de água, vai aparecer o cedro, a murta, o álamo. E Ele continua falando em nome de Jesus. E a mesma coisa com você. Não importa se tudo está difícil aí na sua casa, na sua família, você é Senhor sobre essa situação, diga amém.
Você é Senhor, está deserto, pastor. Aí você, em nome de Jesus, começa a orar e a dizer: Senhor, em nome de Jesus, está deserto aqui, mas vai aparecer os tanques de água. A coisa vai funcionar na minha casa. Meu filho está dessa forma, mas eu vou orar por ele, ele vai se converter. Você é Senhor sobre essa situação. Em outras palavras, sobre essa situação você é mais que vencedor. Sobre essa situação você, meu irmão, aos olhos de Deus você já venceu. Diga amém. Você já venceu. E não importa a situação, não importa o problema, meu irmão, Deus ele está contigo para você vencer todas essas batalhas. Diga aleluia. Como é lindo, meu irmão, esse versículo. Deus está dizendo que Ele é Senhor sobre o deserto, Senhor, meu irmão, sobre as dificuldades, e você também é Senhor sobre o deserto, meu irmão, sobre qualquer coisa que tenha aparecido na sua vida, doença, enfermidade, problema financeiro. Você pode orar que Deus vai te responder e vai te abençoar. Diga glória a Deus. E diz assim, vamos continuar nossa lição. E diz assim, ó, tentações e demônios. Ninguém será tentado por Satanás na mesma proporção que aconteceu com o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, mas não conseguiu derrotar o nosso Salvador. Por quê? Porque Cristo se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. O Senhor deixou o maligno tentá-lo e o venceu para dar-nos exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno, e principalmente para socorrer-nos em todas as tentações. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Cristo Jesus sofreu outras fortes tentações, além daquelas que suportou ao jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, e venceu todas elas. A Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. As Escrituras apresentam o relato de um ataque direto do inferno ao Senhor. E mais uma vez, Jesus provou ser vitorioso. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. A Bíblia declara que se tratava de um homem possuído por um espírito imundo, o qual clamou em alta voz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Repare que o demônio falou no plural. Ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas e estava tentando confundir Jesus. Primeiro afirmou que ele era o seu lugar, que aquele era o seu lugar de agir e que, portanto, estava fazendo o que era de seu direito. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, o demônio procurou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado. Vira a folhinha, por favor. Tempo da sua o quê? Destruição. Novamente o Senhor não entrou em diálogo com ele. Usando o espírito, o espírito maligno fez sua última investida. Declarou que Jesus é o Santo de Deus. Porque ele disse aquilo? Porque sabia que, como Deus, o Senhor não podia agir livremente aqui na terra. Não tinha o direito legal. Ela fora dada ao homem, a qual, com a desobediência e o pecado em Adão, perdera para Satanás o direito de governá-la. Por isso o diabo foi o príncipe deste mundo até a vitória de Cristo na cruz do Calvário. O demônio estava insinuando que o Senhor Jesus não tinha vindo em carne, que ele estava ilicitamente agindo no mundo. Contudo, tal acusação era falsa, pois Cristo entrou pela porta. E diz mais: e não pela janela como um ladrão. Que
que é o nascimento humano. Ele deixou sua glória, aniquilou-se a si mesmo, o versículo diz, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Após ter ouvido todas aquelas mentiras, o porta-voz do inferno, continuando, o Senhor agiu, ensinando-nos o que fazer com o inimigo. Ele mandou que o diabo se calasse e saísse daquele homem. Então a legião teve de sair sem fazer mal algum àquela pessoa. Isso aqui é muito importante a gente comentar, porque, meus amigos, o diabo vai tentar enganar você, porque ele tentou enganar Jesus. Ele vai tentar mostrar para você que você não é aquilo que realmente Deus diz que você é. Você vê que o diabo tentou falar para Jesus que ele não tinha o direito aqui na terra de fazer a obra de Deus ainda. Mas Jesus, meu irmão, sabia que ele tinha o direito, porque a Bíblia diz lá em João 10 que Jesus, meu amigo, entrou pela porta. Ele diz, eu entrei pela porta. O ladrão e salteador, que no caso é o diabo, foi que não entrou pela porta, mas pela janela, no caso o ladrão. Jesus nasceu como homem, veio, habitou entre nós e tinha o direito de fazer a obra de Deus aqui. Só para você poder entender. Então o diabo vai tentar enganar a gente, mostrar para a gente que a gente não é vencedor, que a gente não pode, que a gente não tem o poder de fazer isso ou aquilo. É mentira do diabo. Quem está entendendo, diga amém. É mentira do diabo. O diabo, meu irmão, é um derrotado. Digo, o diabo é um derrotador. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Vamos continuar. Mais do que vencedores. Como vimos em Romanos 8:37, a palavra de Deus nos garante que em tudo somos mais do que vencedores. Porém, para que isso ocorra, é importante o cristão saber qual a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Isso aqui, meus amigos, eu até tenho que comentar com você. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Atos, capítulo de número 19. Numa segunda-feira, quando eu ensinava aqui sobre o nome de Jesus, a gente foi nesse mesmo versículo. E hoje a gente vai lá de novo para a gente entender, meus amigos, que a gente tem que ter uma posição espiritual diante de Deus. Olha só, todo mundo tem que conhecer a gente no mundo espiritual. O Senhor, vamos lá, os anjos, os demônios, tem que conhecer a gente também. E diz aqui no Atos 19, vamos ver aqui por favor, abra lá. Atos 19. Isso. Atos 19, versículo número 13. O Paulo fazia coisas extraordinárias, expulsava os demônios, curava os enfermos, fazia a obra de Deus. Alguns olharam para o Paulo, viram o Paulo fazendo aquilo e disseram, não vamos fazer também? E aí, meus amigos, quando eles foram fazer a obra de Deus ali, expulsar os demônios, eles foram envergonhados. E por quê? Exatamente por causa disso. Porque eles não eram conhecidos no mundo espiritual. E a gente precisa ser conhecido, diga amém. Versículo de número 13 do Atos 19. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, eu conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse o que, pessoal? Conheça quem? Conheço a Jesus, bem sei quem é quem, pessoal? Paulo. Mas ele lhe perguntou, e vós quem sois? Quem sois vós? Perguntou, quem é vocês? Então, isso significa que os homens não eram o quê? Conhecidos, certo? E a gente precisa ser conhecido. O diabo, meu irmão, tem que olhar para você e dizer, quando ele manifestar, tem que dizer, eu te odeio. Porque se ele disser assim, eu gosto de você, aí o negócio pega. Quem está entendendo? Diga amém. Se ele falar assim, eu te odeio, está tudo bem, diga amém. Se ele falar assim, olha, eu gosto de você, aí fica ruim. É assim que tem que ser. Você tem que ser conhecido. Em nome de Jesus. Isso mostra que você é um vencedor no mundo espiritual. Você pode determinar qualquer coisa que a coisa vai acontecer. Meu irmão, vai funcionar na sua vida. Então, tem muitas pessoas que elas não são conhecidas conhecidas no mundo espiritual.
E aí quando elas vão orar, a coisa não funciona. Sai diabo, sai doença, sai enfermidade, sai problema financeiro, sai demônio do meu filho, sai demônio do meu marido, sai demônio da minha casa, sai demônio do meu vizinho, sai demônio, expulsa demônio de todo jeito, mas não funciona, porque no mundo espiritual ela não é conhecida. E o diabo, meu irmão, faz igual fez aqui com os filhos de Seva. Quem são vocês? É assim que o diabo faz. Quem são vocês? Quem vocês são? Então a gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus. Vamos ler de novo aqui o parágrafo do mais que vencedores. Como vimos em Romanos 8:38, a palavra de Deus nos garante que em tudo somos mais do que o que, pessoal? Vencedores. Porém, para que isso ocorra, é importante o cristão saber qual a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e o que, pessoal? E privilégios, viu? Diante de Deus sua condição e diante de quem? Do inimigo também. Você não vê na Bíblia Sagrada, lá em Jó capítulo 1, que o Jó, quando o diabo se apresentou diante de Deus, o Deus ele começou a exaltar as qualidades de Jó. Olha esse homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus tinha orgulho de falar bem do Jó, diga amém. Essa é a verdade, Deus tinha orgulho de falar bem do Jó. E Deus, meu irmão, quer fazer a mesma coisa. Ele quer ter orgulho de falar bem de mim e de você. Diga glória a Deus. Vamos continuar para a gente não demorar. Vamos lá. Diz assim: após o Senhor Deus ter criado os céus e a terra, e do pó da terra ter feito o homem, ele o abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vemos, por esta afirmação da palavra, que o homem era originalmente mais do que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Porém ele errou traindo o Senhor, e por consequência do pecado cometido, deixou de desfrutar da presença divina. Satanás então passou a ter o direito de estar no mundo e de ser o seu Deus. Deus com D minúsculo, entre aspas, diz assim: assim ele ficou reinando no mundo até que fosse destronado pelo último Adão, o Senhor Jesus. Graças a Deus, isso já ocorreu. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Se a palavra do Senhor declara que tudo já foi feito, não temos mais de nos submeter ao diabo, nem aceitar o sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos, capacitados para participar de suas bênçãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, capacitados para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus espera que aceitemos essa nossa condição e que passemos a agir como mais do que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real situação e que ele tende a obedecer a todos que descobrem o que, pessoal? Essa verdade. Meu irmão, essa é a verdade pura e verdadeira, não tem mais nem menos. Você é mais do que vencedor. Mas você precisa entender qual é a minha condição diante de Deus e diante do meu inimigo, do meu adversário. Essa é a verdade. Porque o que acontece? Não adianta a gente, meu irmão, dizer eu sou mais do que vencedor, se a nossa condição não diz isso. Se a nossa condição, se estamos fazendo as coisas erradas. A Bíblia chega a dizer lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, no versículo 9 em diante, que um rei chamado Manassés, Deus falou com ele e ele não quis ouvir, e a Bíblia diz que o rei da Síria levou preso aquele rei. Ele achou que era bobeira o que Deus estava falando. A condição dele não estava boa diante de Deus. E Deus havia falado com ele exatamente para que ele melhorasse a sua condição, para que ele se arrependesse. A Bíblia chega a dizer que ele não deu ouvidos a Deus e nem ao povo.
ele foi levado para a Babilônia. A Bíblia diz que lá na Babilônia ele se arrependeu, orou a Deus e Deus tornou a trazê-lo ao seu reinado. Então, às vezes, meus amigos, nossa condição não está boa diante de Deus. E por isso não estamos conseguindo vencer as lutas e as dificuldades e os problemas que aparecem todo dia na nossa porta. Porque todo mundo tem problema. Quem não tem problema, levante a mão. Quem tem problema, levante a mão. Mas diga, eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, enquanto a gente estiver na terra, você pode ter certeza. Nesse mundo tereis o quê? Aflição. Mas Jesus disse, eu venci. Ele está dizendo, olha, vocês também podem vencer. E quando você estiver aqui, vai aparecer problema, você vai ter trabalho lá com seu filho, mas pode ter certeza que os filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor. Um dia vai estar bem, um dia a coisa vai ficar, meu irmão, ruim ali, mas você vai orar, vai determinar, vai declarar que você é um vencedor, e meu irmão, o diabo vai soltar e você vai, em nome de Jesus, vencer até aquele último dia que você vai morar com Cristo, diga amém. Então coloque isso no seu coração. E aí, para a gente terminar, vamos lá. Ser mais que vencedor é glorificar quem, pessoal? A Deus. A Bíblia diz, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Como, pois, poderemos ser considerados mais que vencedores, se estivermos sendo consumados por moléstias, as quais a Bíblia garante que não pertencem a nós, pois Jesus já as levou. Também temos de ordenar que todo pecado saia do nosso espírito, porque, do contrário, será impossível ser mais do que vitorioso. A nossa redenção é real. Somos território liberto, portanto, a escravidão sobre a nossa vida terminou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez o que, pessoal? Mais do que vencedores. Qual é o desejo de Deus para a sua vida? Qual o desejo de Deus para mim e para você? Será que Deus, meu irmão, Ele quer que a gente viva numa situação difícil, ruim? Ele não quer que a gente vença nessa vida? Não quer que a gente cresça, prospere? Não quer que a nossa família seja abençoada? Claro que Deus não quer isso. Deus quer que a nossa família seja abençoada, diga amém. Ele quer que você vença, diga glória a Deus. Tanto é que lá no 3 de João, versículo 2, ele vai colocar na tela e vocês lêem junto comigo, diz assim, olha o que está escrito lá, pessoal. Esse é o desejo de Deus para você, para mim e para todos nós. 3 de João, versículo 2, ele vai colocar na tela aí. E diz assim, ó, amado, Deus te chama de quê, pessoal? De amado. Amado, desejo que te vá bem em quê? E que tenhas o quê, pessoal? E mais o quê? Assim como bem vai o quê, pessoal? A tua alma, diga glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para você. Ele está dizendo, olha, esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade, eu quero que vocês vão bem em tudo. Aí inclui família, vida financeira, inclui aí a sua saúde, diga amém. Que é uma coisa que nós precisamos muito, diga aleluia. Inclui, meu irmão, tudo que você imaginar, Jesus quer que você vá bem. Casamento e outras coisas mais. Que você prospere, tenha uma vida abençoada. E que a sua alma vá bem, que a sua mente tenha paz. Esse é o desejo de Deus para nós. E a gente precisa entender que esse é o desejo de Deus e tomar posse disso e dizer, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu sou mais do que vencedor. Eu não vou aceitar as coisas ruins na minha vida. Eu vou vencer essas dificuldades. Você é Senhor, meu querido. Você é Senhor, minha irmã, sobre a situação lá da sua casa. Diga amém. Não fica achando, pastor, porque lá está difícil, está complicado. O diabo entrou, ele entrou, vai ter que sair, diga amém. E vai sair como? Você dizendo, diabo, sai da minha casa, tomando a posição que é sua, tomando o lugar de direito que é seu, porque você é Senhor sobre qualquer situação. Diga amém. Vamos terminar. E diz assim, nossa condição. Nas lições anteriores, temos aprendido que somos nós que fazemos a diferença. Que a nossa atitude que define o que realmente somos. Logo, dizer simplesmente que em tudo somos mais do que vitoriosos, mas não agir segundo as Escrituras, não adianta. Ao contrário, faz com que sejamos vistos como os mentirosos.
Tome agora mesmo a palavra do Senhor ao pé da letra e declare-se mais do que vencedor em qualquer situação. Diga aleluia. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo, capaz. Diga, eu sou capaz. Mas fale com fé, diga, eu sou capaz. Portanto, use os seus direitos e não deixe mais o diabo enganá-lo. Tudo depende de quem, pessoal? De você. Agora é a sua hora. Diga, agora é a minha hora. Assuma a sua posição no mundo espiritual e seja para a glória de Deus mais do que o que, meus amigos? Vitorioso. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte, que Ele é maravilhoso. Isso. Você é mais que vencedor. Vamos ficar de pé, vamos orar agora pela família. Agora você vai tomar uma posição diante de Deus aí agora, e Deus vai honrar você em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Nós vamos fazer essa oração de fé. Assuma o seu lugar de direito. Você é Senhor sobre essa situação que está na sua casa, na sua família, está lá na vida do seu filho. Não importa a situação que ele esteja lá. Se você orar hoje e crer, Deus vai honrar a sua fé. Em nome de Jesus, assuma o lugar que é seu de filho e de filha de Deus. Eu vou orar aqui na fé, em nome de Jesus. O pastor Márcio vai me ajudar nessa oração por vocês, e Deus vai honrar você. Feche os olhos agora. Eu não quero ninguém, meu irmão, com a boca fechada. Quero ver todo mundo orando, todo mundo declarando que é mais que vencedor, todo mundo declarando, meu irmão, que você pode. Você, em nome de Jesus, nasceu para vencer, nasceu para, em nome de Jesus, desfazer as obras do diabo, porque é assim que está escrito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você é um filho de Deus, meu querido. Você é uma filha de Deus, minha irmã. Em nome de Jesus é agora. Não importa se o seu filho está numa situação difícil, se o seu marido saiu de casa, não sei lá o que aconteceu, mas agora você toma uma decisão diante de Deus e diga: eu não vou aceitar na minha casa, eu não vou aceitar na minha família, eu não vou aceitar no meu casamento, eu não vou aceitar na vida do meu filho. Pai, nós estamos diante de Ti nessa noite, e essa palavra é para nos levantar agora. O desejo do Senhor é que a gente vá bem em todas as coisas, e agora estamos orando. Pai, vai passando com o Teu poder na nossa casa, vai passando com o Teu poder na nossa família. Meu Deus, nós queremos a Tua mão lá. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos assumindo o lugar que é direito nosso, de vitoriosos, de vencedores. É agora, em nome de Jesus. Eu agora estou levantando a minha voz contra o inferno, contra o diabo, e estou dizendo: demônio, você perdeu aqui hoje. Eu digo: sai desta casa, espírito do inferno. Eu digo: sai dessa família, demônio maldito que foi mandado, demônio maldito que foi feito, que foi enviado, demônio que ganhou o presente, ganhou aí o sangue da galinha, o sangue do bode, que ganhou presentes lá no terreiro, lá na feitiçaria, lá na magia negra, entrou nessa família através da bebida, através do álcool. Sai daí agora, em nome de Jesus. Eu estou falando: esse demônio que faz esse marido fumar, esse filho ir para as drogas, para maconha, para cocaína, para heroína, saia, coisa do inferno, sai, coisa do diabo, sai, demônio da incompatibilidade que entrou no meio desse casal, entrou no meio desse casamento e quer destruir esse casamento, o casamento desse meu irmão, dessa minha irmã. Sai daí, diga: sai da minha casa, diga: sai da minha família, diga: sai. Isso, meu irmão, manda embora, é agora, em nome de Jesus. Diga: saia, sai todo mal, saia, em nome do Senhor Jesus. Diabo, você já ouviu a ordem do homem de Deus, e nós estamos aqui para exigir que tu saias da vida dessa pessoa nesse exato momento. Nós estamos mandando, nós estamos ordenando, exigindo, fixando o tempo, e você, diabo, não tem saída. Está escrito na palavra de Deus que por um caminho tu vens contra essa pessoa, mas por 7 caminhos tu fugirás desesperado diante dela. É isso, meu amigo. Levanta a tua voz, põe agora o teu inimigo para correr, põe o teu adversário para sair da sua vida agora. Vamos, diabo, pega o que é teu e sai dessa casa. Vamos, diabo, pega o que é teu e sai desse casamento. Vamos, incompatibilidade conjugal, vamos, frieza conjugal, vamos, todo tipo de briga, de contenda, de desunião, todo tipo de discórdia, de separação. Eu amarro agora você, demônio do divórcio. Eu amarro agora você, demônio que quer separar esse casal, que recebeu uma oferenda, que recebeu um pagamento. Vamos, acabou o teu reinado, acabou a tua obra, a tua ação. O teu lugar, diabo, é debaixo dos
pés dessa pessoa. O teu lugar, Satanás, é debaixo dos meus pés. É essa hora. Diabo, você já está derrotado, já está fracassado, e essa pessoa já foi considerada por Deus mais do que vencedora. Vamos derrota, vamos fracasso, sai dessa vida agora, sai enfermidade, sai perturbação, sai obra do mal, em nome do Senhor. Sai maldição que disse ser hereditária, que disse que passa de pai para filho, sai daí agora em nome de Jesus. Saia essa maldição maligna que entrou nessa casa, a maldição que foi lançada pelo avô, pelo tataravô. Eu digo, sai daí agora, estou quebrando, estou amaldiçoando agora esse mal. Eu digo, sai daí agora, esse histórico mal na família, esse histórico de câncer, esse histórico de AVC, esse histórico de derrame, esse histórico de bebida, esse histórico maldito aí, sai daí agora. Estou falando, estou quebrando essa maldição, estou desfazendo essa obra. Demônio que entrou na casa, demônio que entrou na casa, demônio que está na porta da casa, está dentro de casa, na cama do casal, lá no meio do casal, saia. Demônio que está lá na cozinha, em cima da casa, sai daí agora, estou falando, sai lá dessa casa, sai dessa família. Vamos, demônio, solta agora em nome de Jesus. Nós estamos exigindo. Demônio que leva o marido para o bar, demônio que leva o filho para andar com pessoas erradas, com companhias erradas, sai com gente ruim. Eu estou falando, sai agora, sai também dessa pessoa que está em casa, em nome de Jesus. Nós estamos mandando, exigindo, ordenando. Diga saia, diga saia, diga sai, diga sai da minha casa, diga sai da minha família, saia em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.